Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje nós vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. O assunto hoje a gente vai discutir se Kamala Harris pode vencer Donald Trump nos Estados Unidos. E para falar sobre esse assunto, Fernanda Perrin, correspondente da Folha em Washington. Fernanda, seja bem-vinda. Vamos bater um papo aqui sobre as eleições americanas, as últimas atualizações, né? A última vez que você veio aqui, a gente ainda estava falando de Joe Biden, Donald Trump, agora temos Kamala Harris aí na disputa. E eu queria começar, Fernanda, pedindo para você dizer para a gente o que dizem as pesquisas recentes, né, sobre as intenções de votos aí nos Estados Unidos. Então, elas dizem que tá impossível prever qualquer coisa, basicamente. Desculpa não ter uma resposta aí para quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente de cara de quem vai ganhar, porque assim, realmente o cenário tá muito difícil. O que eu peguei aqui, o que eu reuni pra gente, tem alguns sites nos Estados Unidos que eles são agregadores de pesquisas, né? Então eles pegam várias pesquisas e tiram ali uma média. Entre os principais, a gente tem o 538. Nele, nacionalmente, a Kamala está nesse momento 3,2 pontos à frente do Trump. E tem um outro site que faz esse mesmo tipo de média, é o do Real Clear Politics. Nele, a Kamala está 1,8. Então, você vê até que nesses sites que tiram uma média de todas as pesquisas, tá um pouco difícil aí de você tirar uma conclusão. E ainda assim, mesmo a distância maior, 3,2, ainda é muito pequenininha e a gente está falando aqui de nacional. Vamos lembrar que nos Estados Unidos, como aqui funciona o colégio eleitoral, uma pessoa, mesmo que ela ganhe no voto popular, né, no total de votos, ela pode perder a eleição porque o que importa é o número de delegados lá de cada estado e tal. Então, tudo isso para dizer que o que importa mesmo é a gente não olhar nacional, a gente tem que olhar as pesquisas nos 7 estados-chave que vão determinar a eleição nesse ano. Que são eles, né? Vamos relembrar que a colinha é Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. Aí, pra gente ter uma noção de como a coisa tá feia, vamos lá. No Arizona, na média de pesquisas, o Trump tá meio ponto à frente, ou seja, praticamente empatado. Em Nevada, eles estão literalmente empatados, numericamente empatados, tá? Enfim, não tem nenhuma diferença, nem de 0,1 ponto percentual. No Wisconsin, a Kamala tá 1,4 à frente. No Michigan, ela tá 1,1. Na Pensilvânia, ela tá meio ponto. Na Carolina do Norte, o Trump tá à frente, com 0,6 ponto. E na Geórgia, 0,2. É praticamente empate também, né? Então, assim, a situação tá realmente muito, muito, muito apertada. E aí, o que é difícil também pra gente prever à frente é que é difícil você ver da onde vão sair esses eleitores que até agora não tomaram uma decisão se vão votar na Kamala e no Trump. Então, na prática, vai depender, assim, muito no dia da eleição. Assim, outra coisa importante lembrar é que a eleição já começa em setembro, na verdade, né? Sim. Porque tem pessoal que os estados vão começar a liberar as cédulas para quem vota por correio, né? Então, lembrando aqui que os Estados Unidos você pode votar antes também, você não precisa, a eleição toda não ocorre como no Brasil num dia específico, né? Então, ela tem a data lá oficial em novembro, mas você já pode votar antes. Então, enfim, esse é o cenário. Depende de quem vai aparecer para. Isso, esse é o cenário, já tá impossível prever. Kamala tá com uma vantagem um pouquinho à frente na nacional e nos estados que ela precisa, mas, assim, basicamente empate, então vai depender ali da contagem, vai ser uma diferença, assim, realmente residual, assim, que vai determinar quem vai ganhar essa eleição. Sim, sim. Fernanda, eu queria que você falasse então pra gente, né, como é que tem sido aí a campanha da Kamala Harris, né, depois que ela, né, teve a convenção, depois a gente vai falar um pouquinho, né, do discurso dela na convenção, mas como que tem sido a campanha dela até agora? Bom, a campanha dela, uma grande diferença, né, pra gente pensar comparando com a campanha do Biden, é que ela energizou completamente as bases, é uma outra campanha, né. Eu cheguei aí no comício do Biden no começo do ano e eu fui no comício que ela fez na Filadélfia, o primeiro que ela fez com o Tim Walz, que é o vice dela, foi no dia que ela anunciou o Walz. E aí era outra coisa, assim, as pessoas estão muito mais animadas, porque mesmo no comício do Biden que eu fui, que era um pessoal que tinha sido convidado pelo partido, você começava a conversar com as pessoas, estava todo mundo muito apreensivo, assim, eles estavam, realmente eu senti que era um clima difícil. Com a Kamala, as pessoas ainda acham que vai ser difícil, não tá um clima de já ganhou. Mas pelo menos as pessoas veem alguma chance maior do que tinha com Biden contra o Trump. E ela tá aproveitando isso. Então, a campanha dela sacou muito rápido essa coisa dos memes, por exemplo. Todo mundo vê a história do coqueiro, então tem isso. Ela tá apostando nessa imagem mais de alegria, de uma coisa pra cima.
Tem esse meme que ficou muito popular, né, por causa do Tim Walz, que é o cara que ela acabou escolhendo como vice, que ele começou a chamar o Trump e o Vance, né, que é o vice do Trump, simplesmente de esquisitos. E isso foi colando. Então ela tá tentando jogar nessa chave de que a gente aqui é o lado normal, a gente é o lado legal, a gente é o lado jovem, descolado, pra cima. Então a campanha dela tem ido muito por aí. E isso a gente tem visto alguns resultados práticos disso. Por exemplo, ela melhorou, por mais que eu falei, esse monte de dado aí que a situação tá impossível de prever, né? Mas ainda assim tá melhor do que quando tava com o Biden. O Biden tava pior nas pesquisas do que ela aumentou muito o desempenho dos democratas contra o Trump, melhorou muito. E também a gente vê isso nas doações, né? O Biden tinha sofrido uma espécie aí de greve de doadores no final da campanha dele, quando o pessoal estava pressionando ele a desistir. E aí, quando a Câmara substitui ele na cédula eleitoral, não só voltam as doações dos grandes doadores, como eles têm recorde de doação de pequenos doadores. Então, essas pessoas que doam, tipo, 5, 10, 15, 20 dólares, entendeu? Não é uma grande empresa, um grande empresário que está doando, é a pessoa que realmente está animada. E o Biden não estava vendo esse tipo de doação quando ele era candidato. Então, ela traz essa mudança, assim, realmente de engajar a base democrata na campanha, enfim, trazer esse ânimo aí de novo, porque o pessoal realmente com o Biden estava meio que achando que a coisa estava perdida. Sim. Fernanda, queria agora que você falasse um pouco pra gente como é que a candidata tem lidado aí com os ataques de Donald Trump, né? Queria relembrar aqui, a gente até você trouxe nas matérias aqui da Folha, que por exemplo, o Donald Trump disse que ela não é uma pessoa negra, né? Que ela se tornou negra agora para a campanha para ser oportunista, né? Falas aí do Donald Trump. Como que Kamala Harris tem lidado com esses ataques nesse sentido e outros sentidos do Donald Trump? Ela não tem engajado nesses ataques, assim, ela recebeu exatamente essa pergunta na entrevista que ela deu na semana passada. Ela deu a primeira entrevista à imprensa na quinta-feira ali para a CNN. A jornalista perguntou isso para ela e aí a resposta dela foi: próxima pergunta, por favor. Então ela não tá entrando nesse jogo porque é justamente o que o Trump quer, né? Para o Trump isso seria positivo para ele conseguir transformar a eleição numa coisa explícita de gênero, de raça, porque isso é uma coisa que vai contra a ideia da campanha dela que o Cané estava falando até agora, ser uma coisa para cima, de energia, de bem e tal. Ele quer justamente trazer ela para essa coisa de, esse pessoal que é woke, sabe? Esse pessoal que é essa esquerda radical, enfim. É isso que ele tá querendo. Então ela não tá engajando. Mas isso não quer dizer que ela não esteja tratando desses temas. Ela tá fazendo isso indiretamente. Então, por exemplo, na Convenção Democrata que eu fui 2 semanas, enfim, o tempo aqui, com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, tá difícil não me situar, mas acho que foi 2 semanas. Ela não fala disso. No discurso dela, ela não falou em nenhum momento sobre ela ser uma mulher, sobre ser uma mulher não branca. Mas quase todo o resto das pessoas que fizeram os principais discursos ali na convenção citaram isso. Eu vou destacar aqui a Hillary, porque né, a Hillary foi uma candidata, a primeira candidata mulher de um grande partido lá em 2016, né, justamente pelos democratas, e que adotou uma estratégia completamente diferente do que a Kamala está fazendo agora. A Hillary transformou ela, o fato dela ser uma mulher, em uma coisa central da campanha, né? O slogan dela era uma coisa tipo, sim, eu estou com ela, né? Muito por... Então, e isso foi, hoje isso é visto como um dos fatores que explicam a derrota dela, junto com outros, claro, né? Mas o fato dela ser mulher foi uma desvantagem. Então, a Kamala está fazendo agora uma estratégia assim, ciente do que aconteceu com a Hillary, completamente diferente. Mas a Hillary citou no discurso, falando, né, era um pouco na linha de o movimento que a gente começou lá atrás, a Kamala vai ser a pessoa que vai terminar. Ela vai ser eleita. O que eu não consegui, ela vai conseguir. Então isso está sendo citado pelos outros, mas não pela própria Kamala, porque ela não quer repetir o que a Hillary aconteceu lá em 2016. Fernanda, eu queria agora te perguntar como Donald Trump tem reagido também às ofensivas da Kamala Harris e também dos aliados do democrata, né? Como você disse aqui na sua fala, já estão chamando o Donald Trump de esquisitão, né? Como que ele tem reagido também a essa ofensiva em cima dele, né? Ele tá ficando um pouco ofendido, assim, enfim, ele fez várias coletivas, assim, né, de entrevistas de jornalistas, e às vezes ele se perde também, né? Então, algumas vezes ele fala, né, o que é esquisito? Esquisito é não sei o que, esquisito é vocês que fazem isso e aquilo, esquisito um grande tema aqui é gênero, né? Sei que a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho para falar mais disso, mas enfim, já abriu um pouco.
Então, uma coisa que os republicanos têm feito bastante tem todo um debate sobre pessoas trans e esportes, né? Então, mulheres trans jogarem com mulheres cis, enfim, e os republicanos têm explorado muito esse tema. Então, ele tem falado, esquisito é quem apoia, aí ele faz comentários transfóbicos, que eu não vou repetir. Mas, enfim, então, isso tem pegado. Então, essa coisa do esquisito pegou muito forte, assim, a campanha do Trump. E ele tem testado várias linhas de ataque diferentes contra a Câmara, porque a campanha dele já tinha sido estruturada toda pensando que o oponente seria o Biden. Então era uma campanha que estava valorizando muito a questão dele ser, né, projetando uma imagem de assim, um homem forte, um homem que sabe o que quer, e contra um adversário que é fraco, né, e velho, enfim. Essas um pouco as linhas gerais da dualidade que estavam tentando construir para essa narrativa aqui do discurso da campanha eleitoral. Quando a Kamala entra, ela quebra isso, porque a Kamala é mais jovem do que ele, então essa coisa do velho demais se perde, e esse discurso de muito pautado na força, mas uma coisa muito masculina, não está funcionando contra a Kamala, pelo que a gente falou até agora, porque a Kamala não está engajando, não tá querendo transformar isso numa questão de uma disputa de gênero, né? Então, quando o Trump fica sozinho falando essa coisa de, né, tentando projetar a masculinidade e atacando ela por ser mulher, isso acaba pegando mal para ele. Porque esse tipo de discursos, né, essas referências nas entrelinhas machistas ou racistas, eu estou aqui repetindo com um cientista político que eu acabei de conversar, entrevistando na semana passada, me disse, esse tipo de coisa funciona quando está na entrelinha, mas quando você torna isso explícito, isso afasta as pessoas, porque por mais que certos pensamentos, né, preconceituosos possam reverberar com o eleitor, uma coisa é ele captar isso um pouco ali, né, meio disfarçadamente, meio implicitamente. Outra coisa é você literalmente fazer, né, um insulto racista, um insulto machista. As pessoas não gostam disso. Isso retrai, isso afasta o eleitor. Então, o Trump está um pouco, até agora, patinando para conseguir achar uma linha de ataque que seja efetiva. O que ele está investindo mais agora, recentemente, é falar que ela é radical demais, que é a linha que a campanha dele quer que ele faça, que o Trump é um pouco rebelde, né? Então, quando ele vai falar, você vê, ele até começa a falar da coisa, ela é muito radical, ela é muito esquerda, mas aí ele acaba tergiversando e colocando na roda a questão de gênero e racial. Mas o que a campanha quer, o que ele, quando ele posta no Truth ali, enfim, a linha central está tentando ser mais essa coisa de ela é muito radical. Então ele está chamando ela agora, por exemplo, de camarada Câmara. Então uma referência aí comunista e tal. O Elon Musk até postou, aliás, eu pude ver, vocês não, mas o Elon Musk postou hoje no perfil dele uma imagem de como se a Câmara tivesse vestida de comandante comunista, enfim. Então ele tá indo por aí agora. Então tem que ver o quanto isso pega. Sim, já chegaram algumas perguntas aqui nas redes sociais. Primeira pergunta é assim, no YouTube, chegou assim, qual a vantagem para o Brasil se vencer Kamala ou Trump? Como que isso respinga aqui, Fernanda? Olha, bom, a Kamala, acho que a gente pode entender ela até agora, e pelo menos foi o que eu conversei quando eu estava lá na Convenção Democrata, vai ser uma continuidade, em grande medida, do governo Biden. E o governo Biden não colocou aí o Brasil ou a América Latina como uma grande prioridade na sua política externa. A América Latina e muito mais ali, a América Central acabou sendo uma coisa mais relevante para a política externa americana nesse período por conta dos fluxos migratórios, né? Então eles têm olhado muito para a América Latina nesses temas. O Brasil teve uma parceria ali para direitos trabalhistas, mas uma coisa que não é muito concreta, uma coisa mais de atuação em fóruns internacionais, defender os direitos dos trabalhadores e tal, e sobre energia limpa. Eu acho que isso é um ponto. O Biden tem o pacote do IRA, que foi um pacote de incentivo à transição energética muito importante, colocou recursos assim, um volume nunca visto antes aqui, e é uma coisa que o Brasil vem tentando se beneficiar. É difícil porque você tem que atuar aqui. Então, eu até fiz uma matéria um tempo atrás, de empresas brasileiras vindo para cá para se beneficiar disso, enfim. Mas o Brasil estava tentando, de alguma forma,
poder ter um benefício mais direto, poder exportar, mas isso é uma coisa que estava negociada, mas de todo modo tem pelo menos esse alinhamento entre pelo menos o atual governo brasileiro e americano de ver energia limpa, transição energética, proteção do meio ambiente como prioridades. Então, com a Câmara, eu acho que poderia basicamente esperar uma continuidade das relações como estão agora entre os dois países. Não seria algo muito diferente do que do que o Biden trouxe até agora. Com o Trump, aí a gente pode ter mudanças, né? Se a gente pegar como exemplo que foi o primeiro mandato dele, é uma pessoa que tem um perfil de negociação ali muito mais isolacionista, né? Então tem uma desconfiança aí com os fóruns internacionais, com o multilateralismo, que são valores muito fortes para o Brasil. E aí uma outra diferença muito importante que aí a gente teria que ver agora é que na época que o Trump foi presidente, a gente tinha um presidente alinhado com o trumpismo, que era o presidente Jair Bolsonaro. Agora, com o Lula e um eventual Trump, a gente teria que ver como é que vai se dar essa relação. Eu perguntei sobre isso pro Rick Renner, se não me engano, que é um nome cotado para ser secretário de Estado do Trump. E ele disse que isso não o fato do presidente Lula não ser alinhado, né? Ser, na verdade, um adversário do Bolsonaro que era alinhado ao Trump, isso não seria relevante para vetar o governo Trump, porque o governo Trump seria pragmático, a gente quer fazer o que é melhor para os Estados Unidos economicamente, não importa quem que é esse presidente. Foi a resposta que ele me deu. Mas, assim, na prática a gente teria que ver, né? O presidente Lula, inclusive, já fez declarações dizendo, por exemplo, na época do Biden, estava torcendo para o Biden e que tem restrições ali, que o Trump poderia ser uma coisa ruim. Claro que quando a gente vê na prática, os países tendem a pensar mais nos seus interesses ali materiais do que ficar muito no nível ideológico, né, de valores, né, quando tem ali dinheiro em jogo para ser, né, pra gente colocar em termos bem concretos. Mas, enfim, esses tipos de discursos tem um certo relevância em termos de constrangimento, então a gente teria que ver. Então, acho que, assim, para resumir toda essa falação toda aqui, com a Câmara é uma continuidade do que a gente está vendo agora com o Biden, acho que não teria uma grande mudança. O Trump poderia ter, sim, alguma mudança, mas eu acho que, pelo menos da parte dos nomes ligados ao trumpismo que a gente viu até agora, prometem ser pragmático. Não seria uma grande mudança ideológica, mas a ver. Sim. Vou passar mais uma pergunta aqui nas redes sociais. A pessoa pergunta, qual que é o peso do apoio da Hillary e da Michelle Obama para essa campanha? Bom, é importante falar aqui que a Michelle Obama é o nome mais popular do Partido Democrata. Sim. Mais que o Obama, inclusive. Eu lembro que saíram pesquisas aí mostrando que ela era a única candidata que poderia ganhar tranquilamente do Trump. E, inclusive, é um terror, assim, saíram, né, algumas reportagens um tempo atrás falando como um temor do Trump que, de fato, a Michelle saia candidata pelo partido, porque ele próprio tem sérias dúvidas que ele conseguiria ganhar dela. Mas isso não vai acontecer. É bem divulgado, bem sabido aí que a Michelle não tem ambições de entrar para a política, enfim. Mas o discurso dela foi um discurso muito incisivo na convenção. Ela e a Hillary e a Oprah, eu acho que foram ali as mais aplaudidas de todos os dias. Fizeram discursos ali buscando tanto engajar, né, valorizando a coisa de gênero, como a Câmara não tem feito, elas colocaram isso. A Michelle colocou também a questão racial, muito importante, falando, né, como ela e o Obama sofreram com um tipo de ataque que o Trump, enfim, historicamente fez a eles aí, e isso tem um importante traço de racial, né, na linha que o Trump adotou. Enfim, dito isso, são nomes importantes entre o partido. A Michelle, em termos de popularidade, de sair da bolha mais, inclusive, que a Hillary. Mas, assim, ao mesmo tempo, o discurso da Michelle foi muito para a base democrata. Então, por exemplo, nas eleições anteriores, com Biden e a Hillary, os Obama, né, também apoiaram a Hillary, mas ainda assim ela perdeu. Então existe aí uma dificuldade da gente ver esses tipos de apoio se traduzindo concretamente em votos
as pessoas. Então, chama atenção, são pessoas que são populares, mas o efeito prático delas como puxadores de voto, pelo menos nas últimas eleições, a gente não viu isso. Não foram esses fatores determinantes para Hillary ter perdido, né, em 2016 ou para o Biden ter ganhado em 2020. Então, por isso faz eu ter certo ceticismo o quanto é relevante que a Michelle e a Hillary, as campanhas que elas têm feito pela Câmara, em relação ao que acho que é na prática o que está determinando a eleição, que é economia, imigração, essa coisa de vibes, como o pessoal tem gostado de falar por aqui, né? Qualquer energia que cada campanha está dando, enfim. Eu acho que isso vai ser mais determinante do que o apoio delas. Sim. A Gisele pergunta, Fernanda, qual que é a expectativa para o primeiro debate no dia 10 de setembro? Nossa, depois do último, muito alta, né? Vai ser terça-feira, agora eu vou estar lá, inclusive, vai ser na Filadélfia. Bom, o que está em jogo aí, né, nesse momento? Como a gente veio falando até agora, é um momento ruim para a campanha do Trump. A campanha ainda está, né, estava na dianteira, agora perdeu essa dianteira, né, tá ali empatado, mas enfim, não estava tão bom quando estava contra o adversário do Biden, e eles estão no momento de correr atrás e de novo se colocar à frente no ciclo do noticiário, né, porque isso é um ponto importante. Toda essa movimentação que teve entre os democratas fez com que eles tomassem muito mais espaço e foco da mídia do que o Trump, que, enfim, o Trump está muito acostumado a ser o centro das atenções. Ele acabou de ser alvo de uma tentativa de assassinato, vamos lembrar disso. Sim. E ele perdeu a dianteira, né? Perdeu o foco, mesmo tendo passado por isso. Então há uma chance aí, a campanha dele está tratando esse momento como muito importante. E também por um outro motivo, que é a Câmara, ela não é conhecida aqui por ser uma pessoa que tem grande desenvoltura aí com entrevistas, enfim, publicamente. Inclusive, né, tem muito meme, assim, comparando ela com a personagem de Vi, né, da Selina Meyer, que é aquela vice-presidente meio super caricatural, enfim, que tem muita dificuldade ali nas interações públicas com ela. Então, o que a campanha do Trump vem falando, né, é que tem uma fase de lua de mel da Câmara, que acabou agora, tá acabando agora, e que conforme ela começar a ser isso mais exposta a, né, dar entrevistas para jornalistas, né, de ser questionada, ser colocada em situações desconfortáveis, e agora, principalmente o debate, é a chance de eles mostrarem quem ela é. Né? Esse é o discurso da campanha do Trump. Então, para o Trump, está sendo muito essencial esse momento agora para tentar desconstruir o que a campanha da Câmara vem fazendo até agora. E, assim, de fato, ela está muito recolhida. Ela deu uma única entrevista até agora, foi essa para a CNN na quinta-feira, que foi uma entrevista super rapidinha, de 20 minutos, do lado do Walls. Então, para eles, é a chance de desconstruir, e para a Câmara é a chance de tentar mostrar que isso não é verdade, tentar mostrar que os erros que ela cometeu quando ela foi candidata lá nas primárias em 2019 e 2020, e quando ela, no começo da vice-presidência dela, que ela também deu entrevistas que ela foi muito criticada, que ela foi mal, que ela deu respostas ruins, que isso mudou, que ela é uma nova candidata agora. Então, essa é a importância desse debate. Agora, dito tudo isso, esse debate sobre projeções e tal, que a gente que gosta de política adora falar sobre, a ciência política também diz que, na prática, o efeito dos debates na intenção de voto é muito pequeno. Então, a gente tem que tomar tudo isso como um grande salto. Vai ser uma ótima oportunidade, de fato, para a gente analisar, para ver como é que a Câmara vai se sair, né, no momento que ela não tem um amparo ali dos assessores, né, que ela está tendo sido questionada. Mas o efeito prático disso, por exemplo, o debate que acabou resultando na saída do Biden, né, da corrida, mexeu pouquíssimo nas intenções de voto. Foi mais uma pressão ali, né, sustentável dentro do partido e tal, do que em termos de votação mesmo. Mudou pouquíssimo no cenário pré e pós-debate. Então, é isso. Vamos ver, é muito difícil essa eleição americana, porque a questão vou reforçar, boa parte das pessoas, né, 99%, sei lá, já escolheram o candidato delas. Na Câmara pode ser horrível
Se ele já escolheu votar na Câmara, ele não vai mudar pro Trump, entendeu? E o contrário é verdade. A pessoa que já escolheu o Trump não vai agora trocar pra Câmara, assim, em geral. Então a gente tá falando ali de uma fatia ínfima de eleitores indecisos ou de eleitores que escolheram, mas que podem não votar no dia. E você tem que garantir que essa pessoa apareça para votar. É isso. Vou passar mais uma pergunta aqui das redes sociais. A pessoa pergunta assim, qual que é a reação dos latino-americanos nessa eleição? Eles preferem o Trump ou a Câmara? Esse é um eleitorado que está em disputa. Vou até fazer a propaganda aqui da minha série especial de matérias aí sobre eleição. O primeiro capítulo foi justamente sobre imigração e voto latino. Então, o voto, os imigrantes, o voto latino, ele é principalmente, vamos primeiro separar, uma coisa é imigrante, outra coisa é o latino. O voto latino é mais importante em 2 estados, o Arizona e o Nevada, são estados que ficam mais, né, no sul, e que tem ali um histórico de uma comunidade latina mais antiga e maior. Então, agora de cabeça, assim, acho que é 20 e poucos % em cada um, e o eleitorado é latino. Esses latinos não estavam. O problema do voto latino, os latinos, historicamente, nos Estados Unidos tendem a votar nos democratas. Mas também tendem a não votar. Eles têm uma baixa participação eleitoral. Então, hoje em dia, acho que eles superaram, inclusive, o eleitorado negro nos Estados Unidos, quando você pega o geral. Mas a taxa de participação deles é menor do que a do eleitorado negro. Então, o desafio está sendo para a Câmara, os democratas em geral, como era o Biden também, incentivar a fazer campanhas para registrarem essas pessoas para votarem e aparecerem para votar. E outra é lutar aí contra as incursões que o Trump tem feito nesse eleitorado, porque o apoio, né, a republicanos e ao Trump nos últimos ciclos eleitorais entre latinos veio crescendo. E as pesquisas de intenção de voto que vinham saindo esse ano, principalmente quando era o Biden no candidato, mostravam um apoio ainda maior entre latinos ao Trump do que a gente viu na última eleição, muito porque é um eleitorado que é mais suscetível aí à pressão econômica, então é um eleitorado que sofre mais com inflação, né, comparado com o eleitorado branco, por exemplo. E que com o mercado de trabalho, enfim. E também é um eleitorado que tem reações mais fortes aí à questão da imigração, que isso foi a coisa da minha matéria. A gente pode parecer um pouco contraintuitivo, mas as pessoas que estão aqui, né, o latino, que é a segunda, terceira, quarta geração até, né, de imigrante, então quem veio para cá, né, quem imigrou de fato, como os avós ou os pais, essa pessoa que já nasceu aqui nos Estados Unidos, se incomoda muito com esse recorde de fluxo e sendo associado, né, a roubar empregos, né, colocando entre aspas aí, porque, enfim, é questionável isso, né? Ou a criminalidade, como o Trump coloca equivocadamente também, porque, enfim, imigrantes têm uma taxa de encarceramento menor do que a das outras populações americanas, mas, enfim, isso incomoda muito. Então, o recorde de imigração que a gente viu durante o governo Biden é um fator de insatisfação entre o eleitorado latino. Então, isso são coisas que ajudam a gente a entender o apoio desse eleitorado ao Trump. A chegada da Câmara na campanha, né, ao substituir o Biden, melhorou a performance dos democratas com os latinos, porque é um eleitorado jovem, na média mais jovem do que os outros, então também isso engaja melhor, a Câmara engaja melhor esse eleitor. E o fato de ela também, né, não ser uma pessoa não branca, isso também está sendo visto como um fator que está ajudando a incentivar, né, atrair esse eleitorado. E uma coisa muito importante dizer aqui também é que a Câmara está mirando, ela está evitando, né, como a gente disse aqui, entrar nos discursos sobre gênero e raça, etc. Mas ela está falando sobre ser classe média. Então ela está com um discurso ali claramente mirando o bolso. Ela tem pouquíssimas propostas concretas até agora, esse é um problema da campanha dela. Ela tem sido bastante esquiva, né, concretamente o que ela vai fazer, principalmente o que ela vai fazer diferente do Biden. Mas o que ela já divulgou até agora são propostas econômicas mirando ali a pessoa que é classe média baixa, classe média. Então, construir casa, subsídio para comprar o primeiro imóvel, crédito tributário para famílias com filhos, então reduzir preços de medicamento. Então, o núcleo de propostas dela mira exatamente o perfil social desse eleitorado em que se encaixa, né, grande parte do eleitorado latino, está muito preocupado com a sua condição de vida econômica.
Sim. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho da convenção, né? A Kamala teve ali um discurso bem incisivo ali na convenção, né? Que oficializou ali a candidatura dela. O que você destaca da fala da candidata na convenção? Bom, alguns pontos importantes. Ela se apresentou, porque ela é uma candidata nova, literalmente, ela acabou de virar candidata, e por mais que ela seja vice-presidente, ela é desconhecida. As pessoas, né, eu entrevistei alguém na conversa que me falou isso, as pessoas sabem, óbvio, que ela é a vice-presidente. A vice-presidente é a Kamala Harris, mas quem é a Kamala Harris além disso? Então, boa parte da convenção foi para apresentá-la, né, a biografia dela, e aí ela narrou ali o último dia falando quem ela era. Então, ela se apresentou como uma pessoa de classe média. Essa é a identidade que ela está investindo, né? Não é identidade de gênero nem é racial. Eu sou uma pessoa de classe média. Minha vida inteira foi de classe média. Minha mãe tinha um orçamento limitado. Se a gente gastava mais, depois não podia gastar, né? Não tinha dinheiro para tudo. A gente tinha que se controlar, enfim. Mostrar que a vida dela é a vida desse americano e contrapondo isso com o Trump. Falando que o Trump é um cara que nasceu em um berço de ouro. Sempre foi um bilionário, ele não sabe o que é ter que pagar boleto. Então essa foi uma linha principal ali no discurso dela. A outra foi que ela tentou explorar essa exaustão que todas as pesquisas, né, já estão captando aí, do eleitor com essa polarização Trump, Biden, com esse cansaço, né? O candidato que venceria a eleição quando a disputa era Trump ou Biden, era o candidato que não era Trump ou Biden, porque ninguém queria votar nos dois, né? A taxa de eleição dos dois era muito alta. Então ela está tentando se colocar, né, nesse lugar do candidato que vai ser a novidade, né, para quem está cansado desse rame-rame. E alguém que vai virar a página dessa polarização, dessa coisa que as pessoas não aguentam mais, alguém que vai guiar os Estados Unidos para o futuro. Esse é um segundo ponto muito importante no discurso dela. O terceiro foi um tom patriótico muito forte. Então, eu tenho uma coisa ali dos democratas estão tentando se apropriar também de uma bandeira que é muito associada aos republicanos, né? Coisa do patriotismo, da liberdade, né? Isso é um discurso histórico republicano que a Kamala acho que está tentando usar a favor dela, claro, né? Mas também como acho que uma forma um pouco de uma vacina ali contra esses discursos, esses ataques que ela é esquerda demais, que ela é comunista, que ela não é patriota. Não, ela tá se colocando ali como um tio Sam, entendeu? E eu acho que um ponto também importante disso é que ela falou uma frase ali que foi muito significativa, né? Ela quando tá falando de política externa, ela falou das Forças Armadas. Ela vai garantir que as Forças Armadas americanas vão ser as mais poderosas e as mais letais do mundo. Isso é uma coisa um pouco rara, assim, de você ouvir num espaço democrata, né? Então, acho que ele foi uma tentativa também, a gente está falando, né, de modo geral, bastante de gênero, de se apresentar presidenciável. E acho que, infelizmente, no nosso mundo, se apresentar presidenciável envolve ainda projetar uma imagem mais masculinizada. E acho que nesse momento ela foi por esse caminho, assim, de a gente vai ser letal, né? Uma coisa do poder, assim, um momento que ela foi muito, muito incisiva, assim, ela foi dura, quebrou com essa coisa de leveza que ela tentou jogar, né, no resto ali do discurso. E, claro, como esperado, ela atacou o Trump. Ela, além de falar que ele é um bilionário, que ele não sabe o que é ser de classe média, não sabe o que é pagar boleto, falou que ele não é uma pessoa séria, né? Pintou ali como o Biden ia fazer uma ameaça à democracia, e que não ameaça as liberdades das pessoas, e que os republicanos perderam a cabeça. Os republicanos querem ali limitar as liberdades, né? Ela não falou das mulheres, né? Assim, o direito ao aborto, a questão da fertilização in vitro, que é um papel importante aqui também, enfim, foi por esse caminho aí. Sim. Fernanda, queria que você explicasse pra gente quem que é o Tim Walz, né, que é o vice-presidente, né, na chapa da Kamala Harris, e como que essa aliança que ela está fazendo com esse vice pode ajudar ela na campanha também. O Tim Walz, ele basicamente o seu pai conserta seu carro e conta, né, piada sem graça na frente dos seus amigos no almoço de domingo, assim. Essa é a imagem que os democratas estão querendo projetar dele, né? Ele é muito bonachão, ele é um cara que ele usa muito, ele fala uma linguagem muito, né, simples, popular, linguagem que a gente ouve ali no almoço de domingo, entendeu? Ele é esse cara
que tem uma... Enfim, eu tô tentando traduzir aqui, uma espécie de masculinidade amena. Então, ele né, eles estão ressaltando muito a biografia dele. É um cara que foi professor de escola a vida inteira. Ao mesmo tempo, ele foi militar. Ele foi treinador de time de futebol americano. Então, ele tem todos ali os requisitos, né, de um homem comum, um homem padrão. E, ao mesmo tempo, ele é um democrata que está do lado da Câmara. E que foi, né, ele é governador de Minnesota. Antes disso, ele foi deputado durante anos de um distrito rural, um distrito dominado historicamente por republicanos, que ele conseguiu ganhar. E que, enquanto governador, implementou uma série de políticas bastante progressistas para avaliação aqui para a política americana. Então, por exemplo, ele implementou lá refeição de graça, café da manhã e almoço em todas as escolas públicas. Então, qual que é a função dele na campanha? É representar, né? Ele é um homem branco, um paizão, né? Um cara que cumpre ali esses requisitos de referência masculina média, digamos assim, mas ao mesmo tempo é um cara progressista, é um cara que apoia a Câmara, é um cara que é caçador, né? Que foi militar, que gosta de arma, mas que é a favor de leis que controlem mais a posse e porte de armas dos Estados Unidos. Então, enfim, tudo isso é para funcionar como uma espécie de contrapeso, né? Tô pensando que a Câmara, muita gente vê ela, muita gente assim, o Trump tá atacando ela por essa linha, mas também tem uma coisa mesmo de ela parecer mais à esquerda e poder parecer mais radical. Ela é uma democrata da Califórnia, afinal de contas. Então ele funciona como uma espécie de contrapeso de alguém que ajuda a tornar a imagem dela mais moderada, né, para um eleitor que pode se sentir um pouco desconfortável, um pouco desconfiado, assim, de será que ela realmente não pode ser uma camarada Câmara, né? Dito isso, também a gente tem que pensar o quanto é relevante vice. Assim, eu entrevistei algum cientista político na semana passada também que falou assim, olha, nunca vi alguém falar, não gosto do candidato principal, mas vou votar nele porque eu gosto muito do vice dele. Isso não existe, né? A gente aqui, acho que não existe no Brasil também. Então, eu acho que a importância do vice aqui é o quanto ele não atrapalha o candidato principal. E aí, nesse sentido, acho que ele está sendo positivo até agora para a Câmara, né? Claramente os dois têm uma química ali, e ele está ajudando a reforçar a imagem dela, principalmente com essas políticas mais que o pessoal que vê muito com populismo econômico, né? Mas que é o que ela está mediando ali com a coisa de classe média. Ele implementa muito disso em Minnesota. Então isso ajuda aí a reforçar essa mensagem que eles querem passar, que não são a presidência da classe média e tal. Mas eu acho que quão importante, quão relevante isso vai ser no resultado final. É difícil a gente... É difícil não, provavelmente não vai ser tão relevante assim. A Câmara é que vai determinar se ela vai vencer, não é o vice. Sim. Fernanda, eu queria aproveitar um gancho aqui, a gente falou sobre o tema do aborto, mas eu queria te perguntar, né, por que o aborto, e de modo mais amplo, né, direitos reprodutivos e modelos de família viraram um tema nessa eleição nos Estados Unidos? Como que esse tema pode afetar também o resultado final das eleições? Bom, há 2 anos, né, já durante o governo Joe Biden, a Suprema Corte aqui reverteu uma garantia que vigorou durante 50 anos no país, constitucional, o direito ao aborto, né, em todo o território americano. Então, na prática, significa que, hoje em dia, né, depois dessa decisão, cada estado pode definir suas próprias regras sobre o aborto. E nisso, 14 estados americanos proibiram o aborto em seus estados. O restante você ou foi protegido, né, ou tem restrições, limitaram, por exemplo, o limite de tempo gestacional, que você pode fazer o procedimento, mas enfim. Então isso fez com que um direito que aqui, né, era tido como garantido, porque era garantido constitucionalmente, né, durante 50 anos, de repente foi retirado, ou pelo menos em 14 estados, e ameaçado em outros. E aí é interessante, eu falei um tempo atrás com um cara que é especialista em estratégia de campanha, e ele falou que um motivador muito mais forte para o eleitor do que falar para ele algo que você pode ter, né, prometer algo novo, é você falar que ele não vai perder algo que ele já tem, né, ou que vai devolver algo que ele já tem. Então, por isso que o direito ao aborto acabou sendo uma coisa que
foi um grande baque, porque, enfim, os democratas, né, em geral, né, apoiam muito mais o direito ao aborto do que o campo republicano, embora republicanos também significativamente apoiem. Mas acabou sendo, assim, um puxador de votos que ninguém esperava pro lado dos democratas, porque isso engaja eleitores que, de outro modo, talvez nem fossem necessitar o trabalho a votar, porque eles não se importam tanto, assim, com se vai votar na Câmara, ou no governador, ou no deputado, mas se importam com o direito ao aborto, se importam do direito, né, de ser mantido no estado dele, ou voltar a ser legal no estado dele. E aí, já que eles estão lá na urna votando pelo direito ao aborto, então eu voto na Câmara, então eu voto no senador democrata na corrida, né, por tabela. Então, isso foi um efeito que isso já foi visto na eleição de 2022, que foi uma eleição em larga medida para o Congresso, né, quando eles renovam o Congresso aqui, tinha uma expectativa gigante de os republicanos, assim, ganharem de lavada. Isso não aconteceu por causa do direito ao aborto, né? E agora a campanha democrata, vendo isso, tá assim, apostando com tudo. E nesse sentido, a troca do Biden pela Câmara também foi positiva, porque o Biden, ele, né, apoia o direito ao aborto, hoje em dia, mas ele apoia, mas ele tem muita dificuldade, assim, para ele, porque ele é católico, então tem uma questão de valor, é uma outra geração, então havia um certo desconforto, assim, se você reparar, ele não costumava falar a palavra aborto, ele usava outros termos para isso, né, mas aborto em si, a palavra que ele estava, a Câmara já é outra coisa, a Câmara está muito confortável em tratar isso como tema central para a campanha dela, E aí, que dá ainda mais esperança para os democratas esse ano é que, em paralelo à eleição, em novembro, 10 estados agora já garantiram, pode entrar mais ainda, mas nesse momento 10 estados vão ter plebiscito sobre aborto. Alguns deles são tipo Nova York, que não está fazendo nenhuma diferença dos democratas. Nova York, basicamente, eles estão propondo ali garantir a proteção ao direito na Constituição deles, e é um estado que já é democrata, né? Então, enfim. Mas, desses 10, 2 são o Arizona e o Nevada. A gente estava falando agora há pouco. Então isso pode ser um fator importante aí de levar para votar pessoas que talvez não se dessem ao trabalho de ir lá na terça-feira ou pegar a cédula para votar por correio, enfim, como a pessoa quiser votar, mas que não, né, talvez passassem a eleição. Então, para dar um exemplo concreto aqui, eu acabei de publicar uma matéria sobre isso no final de semana. Eu entrevistei uma mulher, ela pediu para eu não usar o nome inteiro dela, então vou me referir a ela como Dani. A Dani mora no Missouri, é um estado que proibiu o aborto, e ela, na verdade, ela tá querendo engravidar. Mas assim, ela teve uma experiência que ela, se eu não me engano, ela engravidou já 11 vezes, ela tem 2 filhos, ela teve 8 abortos espontâneos e ela fez um aborto voluntário há 10 anos, mais ou menos. Então, ela é uma pessoa de alto risco. Ela tem que fazer fertilização in vitro e ela tem que ter a possibilidade de fazer um aborto. Porque pode ser, né, por conta de complicações, ela precisa fazer um aborto para salvar a própria vida. E o Missouri é um estado muito restritivo, até mais restritivo que o Brasil. Eles não têm exceção nem para estupro e incesto, é só para o risco de vida da mãe. Só que, como as mudanças, né, a legislação está mudando o tempo todo aqui nos Estados Unidos e os médicos estão com muito medo de serem, né, porque as penas para os médicos que performarem aborto vão de multa até prisão, acho que no Texas é até 99 anos de prisão, é uma coisa bastante rígida, muito dura. Então eles estão evitando fazer abortos, mesmo nos casos em que ainda é permitido, por exemplo, o risco de vida da mãe. Estão esperando, por exemplo, ter uma ordem judicial antes para poder, aí, né, ele protegido pela lei, aí ele né, faz o procedimento. Então, isso está fazendo com que, na verdade, as mulheres que estão sofrendo muito na prática o efeito das proibições do aborto são justamente as mulheres que querem ter filhos, que têm complicações na gestação, né, nos estágios mais avançados da gestação, e precisam de um atendimento emergencial, e os médicos estão se negando por temerem punições por conta da lei. Então, já tem 3 estados, Tennessee, o Texas e Idaho, já foram processados por mulheres por conta disso, enfim. Então, tudo isso para falar que a proibição do aborto está atingindo um público que é inesperado até, entendeu? Porque, assim, a imagem caricatural, né, do movimento anti-aborto é que quem vai ser mais afetado por isso são... Aí, quem me falou isso até uma feminista, uma pesquisadora feminista. Seria aquelas mulheres promíscuas, né, que querem fazer sexo e depois abortar, enfim,
que a gente sabe que é uma caricatura, mas na verdade, né, quem está sendo mais afetado são as mulheres que estão querendo construir uma família, né? Então, todo esse efeito cria uma repercussão muito grande da pauta do direito ao aborto aqui nos Estados Unidos, muito mobilizadora para além, né, das bolhas ali feministas, né, porque atingiram outros perfis de mulheres também que não necessariamente eram pessoas muito engajadas, né, politicamente em pautas feministas, e isso acaba beneficiando a Câmara porque a Câmara transformou isso numa bandeira muito central para a campanha dela. E o Trump, qual que é o problema do Trump em toda essa história? O Trump em nenhum momento está falando que vai banir o aborto. O projeto 2025, que, né, associam a ele, falam que sim, mas ele não. Ele fala, mas o problema dele é que a decisão, né, a revogação desse direito constitucional pela Suprema Corte só foi possível porque o Trump indica 3 juízes conservadores durante a presidência dele que possibilitaram formar essa maioria que revogou essa sentença histórica e garantiu o direito ao aborto. Então é muito fácil para os democratas culparem o Trump. E por mais que o Trump venha falando, né, que eu não vou banir o aborto nacionalmente, e ele nem pode, né, depende do Congresso. O Congresso, tanto para garantir o aborto nacionalmente, no caso da Câmara, também depende do Congresso, depende só dela. Mas enfim, o Trump tem falando que não, a minha intenção é manter as coisas como estão agora. Cada estado decide como prefere. Mas isso ainda assim não tá colando, não tá ajudando ele, e tá inclusive sendo um problema para ele com a base dele que é anti-aborto. Eu entrevistei um ativista anti-aborto na semana passada, e ele foi muito realista assim comigo. Ele falou: olha, a gente lutou a vida inteira para derrubar esse direito constitucional ao aborto. Depois que a gente conseguiu isso, o movimento ficou sem saber para onde ir, e aí tá, né, cada um tá querendo ir para um lado agora. E aí ele falando, né, as pessoas perderam um pouco a noção, assim, segundo ele. E aí, de um jeito que isso está alienando o americano moderado. Então ele, por exemplo, eu defendo que a gente ainda permita o aborto em alguns casos, porque as pessoas apoiam, e assim, a gente não vai conseguir passar uma proibição nacional porque não tem apoio na sociedade para isso, agora. Então ele tem uma visão incremental, né, a gente vai indo aos poucos. Mas ele falou, eu entendo isso, mas muita gente no movimento anti-aborto não entende. E não entende que o Trump está falando é para ganhar o moderado, que é um jogo político. Então as pessoas estão criticando e reclamando do Trump por ele não ter posições claras anti-aborto. Então isso está criando até assim, uma fragmentação do lado anti-aborto, que teoricamente é o lado que apoiaria o Trump, né? Por ele ter, né, indicado esses juízes para a Suprema Corte, etc. Então isso virou assim, um problemão para o Trump. E caiu no colo dos democratas, porque ajuda muito a campanha. Agora com a Câmara ainda sendo mulher, enfim, isso é um jeito dela, né, fazer referência ao gênero sem ser explícito em relação ao gênero. Então isso tornou uma coisa muito importante na campanha americana esse ano, o direito ao aborto. Fernanda, as pesquisas mostram, né, que nunca houve uma distância tão grande entre as intenções de voto de homens e mulheres quanto nessa eleição. Queria te perguntar, o que explica essa discrepância e o que diz sobre as relações de gênero nos Estados Unidos? Bom, tem a ver com, né, com a centralidade que o direito ao aborto ganhou, mas não só, né, acho que é importante a gente não reduzir isso. Isso é muito interessante, tipo, essa divisão eleitoral, né, entre mulheres tendendo a votar em democratas e homens em republicanos, isso vem acontecendo mais ou menos desde os anos 80. Só que agora, quem realmente, assim, catalisou isso, fez as coisas ficarem realmente um realinhamento eleitoral profundo que a gente está vendo agora, foi o Trump. Porque o Trump, ele é uma pessoa que maneja muito dos papéis de gênero, eleitoralmente, né, politicamente. Então a gente viu isso com a Hillary e a gente viu isso com o Biden também. Ele se coloca ali implicitamente, né, como um papel muito de homem, né, assim, de força, essas ideias tradicionais que a gente vincula ao papel de gênero masculino. E isso funcionou contra a Hillary e isso vinha funcionando contra o Biden, né, colocando ali o Biden como uma masculinidade, né, uma coisa frágil, né, enfim, não é uma disputa ali entre os dois do golfe, né, que eles se desafiaram, o Trump ganharia. Então, tem uma coisa que tem a ver do Trump sabe, explorar isso, mas isso também, ao mesmo tempo, gerar uma reação, né, então, e agora, uma cientista política que eu entrevistei, o Trump foi agora num extremo que ele transformou a masculinidade numa caricatura.
Então, lá na convenção republicana, por exemplo, você teve lá o Hulk Hogan arrancando a camisa, né? O cara que introduziu o discurso do Trump foi o presidente da UFC, o Dana White. Então, enfim, virou uma coisa, uma imagem de masculinidade que fica até meio risível, né? Fica aquela coisa do Tim Walz falando, esses caras são esquisitos, não é essa masculinidade, né? Que a gente tem que valorizar. E os democratas agora dando uma outra opção, de que seria uma masculinidade amena, como eu falei antes. Enfim, mas isso a gente está no nível de como o Trump manipula isso. Mas a gente tem um nível também mais profundo, que é as mudanças dos papéis de gênero na sociedade, né? Como não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, a gente vê isso acontecendo no Brasil também, em outros lugares do mundo. Então, um questionamento, mas assim, não só por uma questão de valores, né? De igualdade, enfim, entre homens e mulheres, e de questionar papéis tradicionais aí que, enfim, tem funções de machismo e etc. Mas também tem uma questão muito concreta e econômica também, que ajuda a gente a entender isso, que as mulheres ultrapassaram os homens em termos de qualificação. As mulheres, né, têm academicamente, enfim. Então, tem uma competição, principalmente entre os mais jovens, né, a gente começa a ver muito mais profundo entre os mais jovens, em que as mulheres estão saindo na frente, e dificuldades econômicas também de você não ter uma família num formato tradicional, né? Aquela ideia conservadora de que o homem é o provedor e a mulher fica em casa, cria os filhos. Porque é uma economia que não permite você mais viver, né, com um salário só. Então, ainda que você queira, né, esse modelo para você, ele se torna inviável financeiramente. Então, tudo isso ajuda a gente a entender tanto um lado mais questionador desses papéis de gênero, né, que esses tradicionais de gênero, que vê isso como um problema e vê que a gente precisa se libertar deles, etc, etc. E um outro lado que vê, na verdade, isso como um problema porque era bom, né, o passado era melhor. No passado eu conseguia sustentar uma família inteira só com um salário. No passado eu sou um homem jovem, eu tinha mais acesso a empregos, eu não tinha que competir com esse monte de mulher mais qualificada do que eu. Então tem uma coisa por aí também que ajuda a gente a entender o ressentimento, por um outro lado. E homens jovens acabam sendo muito suscetíveis, porque a gente sabe que nas redes sociais você tem muitos discursos influenciadores que apelam aí para uma ideologia, né, muito machista, de que como se, né, a culpa aqui desses, né, homens, dessa insatisfação econômica, esses problemas é culpa das mulheres, né, porque as mulheres têm liberdade demais, enfim, se a gente voltar a um modelo antigo, isso vai ser mais, né, trazer benefícios para todos. Toda uma ideologia muito machista, como a gente sabe, mas que acaba tendo apelo para certos, né, grupos, principalmente entre homens mais jovens, que estão enfrentando isso mais na pele do que as gerações mais velhas, que já estão mais estabelecidas, que ainda, né, outras ideias de gênero ainda são mais, né, ideias mais antigas, mais tradicionais de papel de gênero ainda são mais consolidados do que nas mais jovens, porque as mulheres mais jovens também já têm uma postura muito mais questionadora diante dessas, né, dessas estruturas. Então a gente vê principalmente entre os mais jovens, assim, mulheres, Kamala, e homens jovens, muitos pró-Trump. Ele tem uma vantagem muito grande acima da média geral de homens, entre os homens mais jovens, e ele sabe disso e ele está investindo nisso. Então, recentemente, ele teve um grande tour, assim, ele passou por vários podcasts de homens que têm um apelo com homens jovens. Então, deu uma entrevista para um streamer, deu uma entrevista para um cara que é um lutador, um cara que é comediante. Então, enfim, ele tá mirando aí ativamente esse público. O J.D. Vance é um cara que vem desse mundo. Pra lembrar, o J.D. Vance é o vice do Trump que fez um comentário lá sobre as loucas dos gatos sem filhos, né? E aí ele tem esse discurso de que pessoas sem filhos não deveriam ter o mesmo poder político, né, do que pessoas com filhos. Então isso, a gente vê que tem uma estratégia do Trump de apelar. E essa estratégia do Trump, ela até faz sentido. Por quê? Homens jovens têm uma baixa participação eleitoral. Então, o outro lado da moeda disso se você conseguir engajar esse grupo, você tem aí um potencial, né, de novos eleitores que você pode atrair para o seu lado numa disputa, né, de novo, muito acirrada, que pode ser muito importante para o Trump conseguir vencer de fato.
se ele conseguir engajar, porque é um público que não costuma votar. Sim. O outro lado disso é que é arriscado também, porque se ele faz isso, ele tá fazendo isso ao custo do voto das mulheres, porque quanto mais ele aposta nisso, mais ele aliena o voto feminino. E mulheres tendem a votar mais do que homens aqui nos Estados Unidos, e mulheres mais jovens, principalmente, têm uma participação eleitoral maior que a dos homens jovens. Então esse tiro pode ser um tiro no pé, se não colar, se os homens falarem, legal, a gente até concorda com esse discurso, mas não irem votar lá no dia. Então isso é muito interessante como a eleição tá se organizando nesses papéis de gênero agora, e como as duas campanhas estão explorando isso. Enfim, eu acho que vai ser bastante interessante a gente observar, e vai ser bastante interessante para todo mundo ver como vai ser o dia depois disso, né? Porque do jeito que tá, a eleição meio que tá virando uma coisa meninos contra meninas, né? E alguém vai perder. Sim. Deixa eu aproveitar. Como é que vai ser depois disso, né? Deixa eu aproveitar, chegou uma última pergunta rapidinho aqui, que a gente já extrapolou o nosso tempo, mas tem a ver muito com o que você está falando agora, que eu recebi uma pergunta antes de eu começar o programa, inclusive, do Gustavo Luiz, que falou assim, no New York Times fez uma reportagem sobre a busca ativa do Trump para conquistar o manoverso, nome dado para a fatia masculina branca jovem do eleitorado estadunidense. E aí o Gustavo pergunta assim, qual que é o tamanho desse grupo nos Estados Unidos e se eles representam uma ameaça à eleição da Câmara? Então, não é um grupo especialmente grande, mas, né, de novo, é aquela coisa, uma eleição tão apertada, todo mundo faz diferença. Então, esse que ele está chamando de manoverso, né, engraçado, eu perguntei isso para uma pesquisadora semana passada, quem que são esses homens, né? Então, ela falou, você tem ali uma fatia que é nacionalista cristão, você também tem supremacista branco, e você tem essa fatia que não é tão organizado ideologicamente, assim, mas que é o cara que é gamer, enfim, mas que tá muito suscetível a esses discursos, né, de influenciadores, machistas, lá citou alguns nomes lá, que, né, contam essa história de que as frustrações econômicas desses homens, a culpa é do avanço das mulheres. Então, esse seria o manoverso. Ele não é predominante, ele é minoritário, mas de novo, ele é esse potencial de eleitores que não costuma participar, então a gente não sabe que impacto eles podem ter, né, se eles resolverem de fato ir para a urna, e o Trump está ciente disso e está indo atrás. Então é isso, todos esses podcasts, enfim, ele teve todas as coisas. A entrevista que ele deu para Elon Musk também é um jeito de mirar esse público, é um público que olha para Elon Musk aí como uma figura de referência. Então, assim, eu vou citar aqui, eu li uma análise hoje que eu achei, falou que a eleição vai ser uma briga de faca dentro de uma cabine de telefone. Então, a gente pensando nesse cenário, esse pessoal, assim, junto, claro, eles sozinhos não vão definir a eleição, isso é importante destacar, mas se a gente tiver um tanto deles, mais um tanto de eleitor latino e um tanto ali, isso pode definir a eleição. Então, assim, tudo importa esse ano aqui na corrida americana, porque assim, a gente vai ser, quem vai ganhar por milhares de votos, vai ser uma loucura. Então, é importante ficar atento a esses movimentos, mas relembrando de novo o que eu falei aqui agora, homens têm uma taxa de participação, homens jovens, menor do que as mulheres. E aí todo o voto que o Trump ganha masculino em cima disso é basicamente o voto feminino que ele tá perdendo. Então, tem que ver como fica esse balanço final. Muito bem, Fernanda Perrin, correspondente da Folha em Washington. Fernanda, obrigada por ter vindo novamente aqui no Como é que é. E a gente vai te chamar até o final das eleições, a gente chama de novo aqui para trazer atualizações. Obrigada, Fernanda. Agradeço o convite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Eu espero vocês. Tchau, tchau.